50 dias depois de celebrar a ressurreição de Jesus, e Jesus tendo voltado ao Pai na ascensão, somos chamados a celebrar o derramamento do Espírito Santo. Por isso nós começamos e várias vezes vamos usar essa música, Espírito Santo repousa sobre nós, porque o grande apelo que como igreja somos chamados hoje, eu digo hoje, 2012, hoje na nossa história, hoje nesse momento da igreja, hoje na minha vida e na tua vida, somos chamados a pedir o Espírito Santo de Deus. Vivemos um momento onde a igreja faz a opção preferencial pelos jovens, não só em vista do encontro com o Papa, mas já acontecendo nas comunidades eclesiais, com os botifés, com toda a movimentação. Pedimos o Espírito Santo e vamos clamar esse derramamento na vida da igreja que é profética e não se esquiva, não se omite de clamar a verdade e instigar a sociedade do Brasil neste ano de 2012, ano de eleições. O Pentecostes não é algo do passado, mas é um apelo do presente. Por isso, você em casa e comigo aqui, faça esse gesto mesmo sentado e clamemos. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós. Chamados somos a pedir esse Espírito Santo. E foi exatamente esse Espírito Santo de Deus que a liturgia diz, como que em forma de pomba. E como que os Atos dos Apóstolos descreve, tal como línguas de fogo desceram sobre os apóstolos. Os frutos de Pentecoste são muitos. E eu diria que na vida pessoal dos 12 apóstolos, na vida da igreja, na vida dos apóstolos, os frutos de Pentecoste foi de fazer com que homens que estavam com as portas fechadas, como nos diz o Evangelho, com medo, não importa de quem, eu repito, o derramamento do Espírito Santo na vida dos apóstolos fez com que aqueles que estavam com medo, portas trancadas, escondidos, tomassem a coragem, a determinação de ir para a praça e proclamar que Jesus, aqueles que o mataram, àqueles que o crucificaram, que ele está vivo. Pentecostes, na vida dos apóstolos, significou uma nova história. Pedro, a partir do Espírito Santo, assume como chefe da igreja. Os apóstolos não medem esforços para proclamar a boa nova. Aqui, creio que todos nós, cada um de nós, eu como padre, você como leigo, precisamos a cada ano pedir Espírito Santo. Como diz a sequência, como diz o Veni Creato, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei e inflamai o amor de Jesus, porque se não for pelo Espírito Santo, como diz a leitura de hoje, se não for movidos pelo Espírito, segundo a segunda leitura, nós não conseguimos chegar a Deus.
Quando, e muitas vezes, nós nos sentimos água morna, tibieza da fé, inseguros na nossa fé, temos que clamar: vem Espírito Santo, incendeia a minha alma, aqueça a minha alma com um raio de tua luz. Querido povo de Deus, o que exatamente está faltando, e aqui eu digo é algo pessoal, depois falarei comunitário, eu digo que pessoalmente precisamos passar pelo fogo abrasador do Espírito Santo. Então seremos testemunhas, como, e aqui eu quero lembrar Santa Teresa d'Ávila, que teve uma seta de fogo que lhe inflamou a alma. Lembro Isaías, como o fogo realmente é um símbolo desta fé, dessa presença de Deus que inquieta. Quando eu vejo cristãos católicos desanimados, medrosos, inseguros, quando nós vemos comunidades que estão murchando, porque falta oxigenação, pessoas que se afastam do sacramento, seja da confissão, seja do casamento, seja da Eucaristia, o que tem que pedir? Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre mim, vem Espírito Santo, incendeia a minha alma. Querido povo de Deus, nós não podemos ser discípulos pela metade, não podemos ser homens e mulheres desanimados. Onde mudar, Padre? No derramamento do Espírito Santo, na unção. Pentecostes que tem que acontecer a cada ano na igreja, desde o Santo Padre, o Papa Bento XVI, aos cardeais, arcebispos, bispos, padres e a todo o clero e a todo o povo de Deus como igreja, porque a igreja ela tem que dar a resposta de hoje para os problemas de hoje. E assim nós vemos na primeira leitura. Não pense você que Jesus deixou como deveria ser a igreja. Ele deixou os ensinamentos básicos: quer ser o maior, seja aquele que serve, amai vossos inimigos. Disse: vocês são chamados a proclamar a boa nova, mas ele não deixou nenhum direito canônico, nenhum livro pronto, ele não deixou nenhuma encíclica, não deixou nenhuma regra. Foram palavras, ensinamentos e testemunho. Foi no Espírito Santo que a igreja se organizou. Foi na força do Espírito Santo que aconteceu o primeiro concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15. Foi nesse sopro. A igreja, ela se renasce a partir de cada Pentecostes. Por isso, nós somos chamados, e é uma festa, é uma solenidade importantíssima. Eu disse do ponto de vista pessoal. Se de repente você que está aqui na igreja, sentado, você que está me ouvindo, me vendo, e está indeciso na fé, é o momento de pedir o Espírito Santo. Pedir, como diz a sequência que nós cantamos: dai à vossa igreja, que clama e deseja, vossos 7 dons, dons que nós recebemos no batismo. Dai-nos, Senhor, o dom da sabedoria. Dai-nos, Senhor, os 7 dons e o dom da inteligência. Dai-nos, Senhor, os 7 dons, porque precisamos. Nós já o recebemos no crisma, mas recebemos como semente, e pouco aproveitamos os dons do Espírito Santo, pois então seríamos sábios, seríamos inteligentes, estaríamos plenos do conselho de Deus. Dai-nos, Senhor, o conselho, para pautarmos e orientarmos nossa vida. A igreja deseja, nossa alma deseja o dom da fortaleza, e então não ficaríamos tão vulneráveis a falsas pregações, a falsas doutrinas, a gritos que escutamos à torta e à direita. Precisamos da fortaleza, de ser âncora. Dai-nos, Senhor, o dom da ciência, mas não uma ciência que mata anencéfalos, não uma ciência que é para só os ricos que têm condições de pagar, a ciência que ordena o mundo para Deus. Fazei-nos, Senhor, passar por um Pentecostes
dando-nos o dom da piedade. E você poderia imaginar o que é piedade se não é reconhecer a divindade em Deus. Piedade é docilidade, assentimento ao Espírito Santo. Está nos faltando. Parece que as coisas de Deus não nos tocam, estamos insensíveis. E aqui me perdoe, eu quero dizer para mim, Padre Reginaldo, me permita, Padre Odilon, me permita aos que ajudam na igreja, para a maioria dos que estão na igreja, cuidado, não se torne funcionários do sagrado. E aqui falta o dom da piedade e do temor de Deus. Nos acostumamos tanto com as coisas, com os ritos, e nos tornamos impermeáveis à ação do Espírito Santo. Fiquemos em pé. E a segunda parte dessa música, eu quero que você em casa, você que está me acompanhando, você que está aqui, cantemos, pedindo essa efusão do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo repousa. Faz esse gesto. Espírito Santo repousa. Continua o ministério nesse ritmo. Estenda a tua mão para o céu e repita e reze comigo. Você sabe, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Uma mão você fica assim e outra no peito. Por quê? O Pentecostes tem que acontecer em mim, e você está clamando o Pentecostes para a igreja, não é assim? Peça, incendeia a minha alma, renova a minha fé, e pela igreja, pelas comunidades, comecemos a cantar. O Santo repousa, o Espírito Santo repousa. Vem Espírito Santo de Deus, tu repousa. Traz unção, traz unção, traz unção a nós. Espírito Santo repousa, vem curar nossos corações. Espírito Santo repousa.